Gurizada, nem todos os temas que eu trago aqui são simples, são fáceis, mas eles têm que ser falados e eu sempre procuro trazer com o maior nível de responsabilidade possível. Antes, agradecer a galera que tem chegado aí no canal. Sejam muito bem-vindos, seja você vindo através de um vídeo, seja você vindo através de um shorts. Você é muito bem-vindo para estar com a gente nessa caminhada em busca de águas mais profundas, em busca de mais de Deus, em busca de mais maturidade num relacionamento, numa revelação de quem Cristo é. É para isso que o canal ele existe. Ainda que pequeno, ainda que com pouquíssima expressão, mas dentro do nosso pequeno, né, dentro do ser fiel no pouco, a gente vai crescendo junto. Eu, cara, fico muito feliz com a repercussão, fico muito feliz com os feedbacks, fico muito feliz com a galera que está chegando nova. Espero que as expectativas de vocês sejam frustradas, porque aqui a gente não vive por expectativa, mas por convicção do que já é, não do que vai acontecer. A gente tem esperança no que vai acontecer, mas a nossa expectativa não está naquilo, e sim na convicção do que já é. E cara, eu sou muito provocado pela Eden's Church aqui em Campo Grande. Eles têm aí, se não me engano, acho que começaram em 2017, 2018, não lembro. Enfim, em poucos anos de existência, né? Começaram com Igreja Morada, depois mudaram o nome para Eden's Church. Em poucos anos de existência já tem tido muito impacto aqui sobre a cidade. E o pastor Henrique Maia, que foi quem recebeu essa visão de Deus e tem liderado esse projeto, ele compartilhou em uma das suas mensagens algo que me chamou muita atenção, que inclusive é o título desse vídeo, que é: se o Pai é nosso, né? A oração do Pai Nosso. Se o pão é nosso, e o pecado? O pecado não é nosso? Primeiro isso me fez refletir. Primeiro eu quero falar. Nossa, tô com um espelhinho aqui no. Ruim de roupa escura é isso. Primeiro eu quero falar do que ele não quis dizer. Entendeu? Eu quero construir algo em cima disso. Mas primeiro eu preciso deixar claro que não quer ser dito com esse tipo de frase. O que eu não quero dizer é que a gente tem que afrouxar o laço, assim, entrar nessa corrente que assim tem sido muito perigosa, né? E muito combatido por teólogos sérios, que é da hipergraça. Hipergraça não, porque a graça já é hiper, né? Como diria Luciano Subirá, mas o entendimento errado e antibíblico acerca da graça. Isso tem sido muito, muito combatido. Não quero cair nessa corrente. Não pode nem se dizer que é teológica, né? Porque de teologia não tem nada. Mas não quero cair nessa corrente. O que quer ser dito realmente é: porque se o Pai é nosso, o pão é nosso, e quando alguém peca, a gente não se coloca numa posição de que todos caíram. Não sei se eu consegui ser claro em relação a isso. Então, por exemplo, a gente faz parte de uma comunidade, ele faz parte de uma comunidade, e algum irmão seu peca. Mas assim, cai pesado. Vamos citar o pecado que escandaliza todo mundo, que é o adultério, né? Parece que é pior do que todos, né? Se você faz as coisas ali na miúda, se você só nega o imposto ali na miúda, ninguém fica sabendo, tudo bem. Agora, traiu, aí vem a público, ou revela a sua homossexualidade, parece que é pior do que os outros, né? Quem peca de um jeito diferente parece que é mais santo do que os outros, que tem esse tipo de pecado. Enfim. Qual que é a reação natural das pessoas? Pelo menos no contexto que eu fui criado e conversando com várias pessoas, caminhando por vários contextos ao longo dos anos de ministério, o que eu percebo? Que a primeira reação é: você vai ter que ser disciplinado, você vai ter que ficar de banco e tudo mais, todos os processos eclesiásticos devidos, né? Eu não quero questionar os processos eclesiásticos de cada igreja. O que eu quero questionar aqui é a mentalidade que existe, que não compactua com o design de Deus em relação à família, em relação ao corpo de Cristo, em relação à igreja. Por quê? Eu conheço vários casos no gospel, você também deve conhecer, de pessoas que tinham um ministério extremamente relevante, que num dado momento essas pessoas caíram.
Por que isso acontece? Porque geralmente essas pessoas que estão muito em evidência, elas não têm um entorno que as acompanhe. E por não ter esse entorno, fica muito mais fácil ser suscetível a quedas, porque você não tem ninguém prestando contas, você não tem ninguém discipulando. E discipulado, eu acho que é a palavra-chave aqui quando a gente está tratando acerca desse assunto, né? Eu coloquei esse título, mas é só assim, uma síntese de um assunto que é muito maior do que isso. Né? Alguém que não é discipulado e tem um ministério, assim, que tem muitas agendas, qualquer pessoa na verdade, mas principalmente quem vive de ministério, quem vive de agendas e tudo mais, e essa pessoa não é discipulada, essa pessoa não é cuidada, a chance dela cair é maior. Por quê? Porque a todo tempo ela está liberando óleo, a todo tempo ela está liberando algo, e se eu não tenho alguém para que me conheça não como grande pregador, não como grande líder de adoração, mas que me conheça como João, com as fraquezas do João, com os pecados do João, então fica muito mais fácil. A gente teve agora o caso, eu até fiz um vídeo sobre isso, da Hilson. Tem um caso aqui no Brasil que ainda repercute muito, que foi de uma pessoa muito jovem, que começou assim, a ter muita relevância no meio artístico gospel, muito jovem, e hoje ela mudou de sexo. E quando eu li essa notícia, quando eu fiquei sabendo, eu já cravei, olha, eu não conheço nada acerca do ministério dessa pessoa, o que eu vi foi só na televisão, mas eu posso cravar aqui a razão disso. Começou o ministério muito precocemente, isso não tem problema nenhum, o problema não é você começar o ministério precocemente, eu comecei o meu com 11 anos. A questão é, por já ter começado por já ter aparecido na televisão, com certeza esse ministério ganhou muita relevância, ganhou assim muitas agendas, uma agenda atrás da outra, muito jovem, muito nova. Essa pessoa provavelmente quem assim os pais ou a equipe ali ao redor ficar muito mais preocupado com as agendas do que com o discipulado, do que com o cuidado, do que com o ser humano que estava ali por trás do flyer da determinada conferência que a pessoa aparecia. E as convicções não foram trabalhadas, não teve mesa, não teve relacionamento. Por causa disso, fica muito mais fácil a pessoa cair no erro. Fica muito mais fácil. Certo? Então eu acredito que tenha sido isso que está acontecendo. Observe que eu não estou julgando a pessoa. Eu estou analisando aquilo que aconteceu no entorno e da responsabilidade que nós temos para com os nossos irmãos para que isso não aconteça. Para que a gente minimize isso. Sabe, todos nós estamos sujeitos a pecar, mas se a gente vive em família e quando alguém cai, a gente abraça essa pessoa, respeitando os processos eclesiásticos estabelecidos pelo presbitério da igreja, mas abraçando essa pessoa, fortalecendo a convicção dela de quem ela é em Cristo, assim, desde que ela se arrependendo, ela buscando mudança, ela buscando melhorar, aceitando a disciplina tanto da igreja quanto do Senhor, entendendo as consequências, entendendo que o seu pecado tem consequência, sim, e que a nova natureza de Cristo formada nele vai tirar ele do pecado, vai conceder ele vida nova e mais ainda, o sacrifício de Cristo ele é suficiente para perdoar qualquer tipo de pecado, certo? Para ele não ficar se refestelando em culpa, mas sim agora começar a caminhar, para que nessa caminhada, rumo a uma caminhada de santidade, esse entorno, sabe, entenda que se ele caiu, todos caíram junto. E agora todos precisam se reerguer. Quando uma igreja entende isso, quando nós entendemos isso, a importância do discipulado, a importância de viver em família, sabe, eu acredito que a igreja vai começar a caminhar por um caminho de maturidade, de realmente entender o seu propósito na terra, e aí Jesus volta mais rápido. Observe que é uma cadeia, né? A gente começa a entender o nosso papel como igreja, a gente começa a entender o nosso lugar como igreja, a gente começa a viver em família, assim como os nossos irmãos lá na igreja de Atos, que tinham tudo em comum, que perseveravam no ensino dos apóstolos, que vendiam seus bens para distribuir a riqueza igualmente a todos, que se abraçavam, que se reuniam em casas, que partiam pão todos os dias, que compartilhavam da mesa todos os dias. E esse é o design original para a igreja. E eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque eu percebo quão longe nós estamos. Inclusive foi pensando nisso, no quão longe nós estamos,
que eu lancei o meu primeiro livro digital, que é o Tratado da Adoração, por apenas R$19,90. O link está aqui embaixo. Você pode ter acesso, assim, preço de banana comparado a toda a profundidade que ele traz, né? O resultado aí de anos estudando só sobre adoração, porque eu realmente percebo o quão distante nós estamos desse ideal. E nós, e eu digo nós mesmo, eu estou distante, nós estamos distantes. Porque quando se fala de igreja, é sobre nós, não é sobre mim. Não é o meu evangelho, como tem sido pregado por aí. É nós. Nós no coletivo. Nós caímos. Né? Nós caímos junto. A pessoa caiu, eu caí junto com ela. E nós, como família, vamos nos fortalecer em Cristo, entendendo quem nós somos nele, entendendo qual que é o design original de Deus para o corpo de Cristo, para a sua igreja, para a sua noiva, e a gente começa a caminhar em uma caminhada de maturidade, é uma caminhada de santidade. A igreja cumpre o papel dela, a igreja cumpre a função dela em relação à terra, e aí Jesus volta. Mas primeiro é necessária essa consciência de família. Deus, a Trindade, termina a criação e fala, agora façamos, pois, o homem à nossa imagem. O que eles fazem? Criam um casal. Então, na família existe a expressão da natureza, do caráter de Deus. Só que hoje o que mais se vê, a igreja estão muito mais preocupadas com o dom. Tanto que eu já vi casos da pessoa pecar pesado, mas o dom que ela tinha ninguém mais tinha. Então era colocada a panos quentes. E quando você não traz as consequências, os processos eclesiásticos disciplinares corretos, acontece o que aconteceu ali em Jeremias capítulo 23. Deus com uma mensagem pesada, porque existiam profetas que em nome do Senhor diziam para um povo devasso, um povo adúltero, um povo idólatra que ia ficar tudo bem. Enquanto que Jeremias era espancado porque a mensagem dele era de juízo. Enquanto isso, existiam outros profetas que em meio ao pecado do povo falavam que ia ficar tudo bem, que o exílio de Babilônia ia durar só 2 anos. E olha, a mensagem desses profetas era boa, a mensagem em si. Mas eles foram profetas de destruição. Portanto, se existe alguém que peca e assim não tem consequência para aquilo, eu estou sendo omisso e eu estou sendo uma fonte de destruição para aquela pessoa. Se a responsabilidade que eu tenho como líder, se a responsabilidade que eu tenho como igreja é realmente trabalhar a consciência da consequência, certo? Trabalhando isso com amor, trabalhando isso com maturidade, trabalhando isso como família, se eu não faço isso, eu estou trazendo destruição para a vida daquela pessoa porque ela acha que ela pode continuar pecando. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? É algo assim que está muito dentro do coração. Eu não tive muito tempo de digerir ainda. Talvez faça mais um vídeo mais aprofundado sobre o assunto. Mas Jeremias 23, ele me toca por causa disso também. Que aqueles que tinham uma mensagem bonita eram tidos como profetas da destruição. E Deus, através de Jeremias, os repreende da melhor forma, mas a mensagem era bonita. A mensagem de Jeremias não era bonita, era feia, era assustadora, mas era a mensagem que Deus tinha para aquela época. Que nós, assim, que a gente possa chamar o pecado pelo próprio nome, ao mesmo tempo, uma coisa não contradiz a outra, chamar o pecado pelo próprio nome, e ao mesmo tempo entender isso como família. Quem caiu não é menor que eu, não é menos importante que eu, não é menos amado que eu. Quem caiu tem uma dificuldade, como eu tenho outras dificuldades também. E aí nós juntos, caminhando, crescendo, como família, abraçados, entrelaçados. Dadas os devidos processos eclesiásticos disciplinares e também com uma família ao seu redor que te abrace e te ajude nessa caminhada de volta para a santidade e retidão. Eu espero que tenha feito sentido, eu trago isso com muita responsabilidade, com muito coração firmado na rocha, com muita submissão ao Espírito Santo. Espero que não tenha ficado nada mal interpretado, assim,
ou fora de contexto. Estou disponível para a gente dialogar, atenção de comentários aqui, estou disponível nas redes sociais também, no Instagram, segue lá, @JoãoXavier_7. E fizer sentido falar mais sobre esse assunto, a gente expor mais, trabalhar mais essa maturidade, diz aí que eu faço mais vídeos nesse sentido, certo? Se você pecou, se você caiu, saiba que o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente para te redimir. Não existe, observe, essa é a parte mais importante do vídeo. Não existe pecado que o sangue de Cristo não possa lavar, que o sacrifício de Cristo não possa perdoar, que o sacrifício de Cristo não possa empoderar para uma vida de santidade. Porque onde tem muito pecado, tem muito mais graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça pelos méritos, não nossos, mas pelos méritos de Cristo. Portanto, existe redenção para você. E que todos nós juntos, independente da nossa denominação, possamos crescer junto como família. Entendendo que existe um design original do Senhor para nós como igreja. Pão nosso, Pai nosso, pecado nosso também.